E aí, gente, tudo certinho? Maravilha. Pessoal, estamos resolvendo a ficha 1, porém estamos no terceiro bloco de questões. Vamos resolver as questões de 11 até 15. Combinado? Mas muito bem. Está inscrito já no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Eu posto o vídeo, você é notificado, se organiza para assistir a aula e fazer o seu estudo. Gostando da aula, deixe o seu like. É só um clique para você, para o nosso canal. É muito importante, eu conto com você, tá bom? Vamos lá. Questão 11. Duas partículas colocadas à distância d uma da outra estão eletrizadas com cargas Q, Qzão e Qzinho, chama assim, né? Se alterarmos suas cargas para 2Qzão e 8Qzinho, o que deveremos fazer com a distância existente entre elas para que a força de interação permaneça inalterada? Ambos os experimentos foram realizados no mesmo meio, certo? No mesmo meio, o que é que garante? Mesma constante eletrostática, certo? Bom, então ele quer que a força F', que é na segunda situação, seja igual a F. Mas a lei de Coulomb vale para as duas. É K, eu vou chamar aqui de Q1 e Q2, tá? Para valer para as duas forças, sobre a distância ao quadrado. Vamos aplicar isso para a nova força. K, produto das cargas, 2Q e 8Q. 2Qzão e 8Qzinho, vamos chamar assim, né? A nova distância, x ao quadrado, certo? A primeira força, as cargas eram Qzão e Qzinho, então K, Qzão e Qzinho, e a distância era d, então fica d ao quadrado. A constante eletrostática é a mesma, porque é o mesmo meio, também caem fora Qzão e Qzinho, porque aparecem nos dois membros, e eu fico com, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, igual a 2 vezes 8, 16d2, 16d2. Tirando a raiz quadrada de x ao quadrado x, aqui seria mais ou menos, né? Em matemática, se x ao quadrado é a, x é mais ou menos raiz de a. Mas como distância é um valor absoluto, então não vou nem me preocupar com o sinal. Raiz de 16 é 4, de d ao quadrado é d. O que é que eu fiz aqui? Eu tirei a raiz quadrada dos dois membros, certo? Com isso, eu descobri que a distância tem que ser multiplicada por 4, ou seja, ela deve quadruplicar. Era d, tem que ficar 4d. Vamos procurar o gabarito? Está aqui. A distância deve quadruplicar, portanto, está aí. Gabarito da primeira questão, letra E. Combinado? Muito bem. Vamos lá, para a próxima. 12. Duas pequenas esferas idênticas estão no vácuo separadas por uma distância d. A carga de uma delas é o dobro da outra e a força elétrica entre elas é F1. As duas esferas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância de 3d sobre raiz de 2. Nesse caso, a força elétrica entre elas é F2. Qual é o valor da razão F1 por F2? Entendi. Então, peraí, calma. O que ele quer? F1 por F2, opa, que loucura é essa, Wendel? F1 por F2, é o que ele quer, certo? Agora, a força 1, ela envolve duas cargas que são uma o dobro da outra, então eu vou chamar a carga 1 de Q, a carga 2 tem que ser 2Q, concorda? E nesse caso a distância é D, vamos destacar aqui, a distância é d. Então, essa força 1, lei de Coulomb, pessoal, a força 1 vai ser K, que é a constante eletrostática, o produto das cargas, Q vezes 2Q, e a distância que ele chamou de d ao quadrado. Então, a força 1, ela é, 2K, Q vezes Q, que é o quadrado, D2. 2K, que é o quadrado, sobre D2. Isso aqui é a força 1, certo? Deixar aqui em destaque. Vamos achar a força 2, mas antes disso, há uma eletrização, né? Mudam de carga. É feito o contato de esferas idênticas. Opa, assim você não vê, né? O contato de esferas idênticas. E você sabe, quando isso acontece, depois do contato, elas ficam com cargas iguais. A carga da esfera 1, linha, é igual à carga da esfera 2, linha. E a soma algébrica das cargas antes, quanto era? Q mais 2Q sobre 2.
Então a carga 1 depois do contato é igual à carga 2 depois do contato e vale 3Q sobre 2, certo? E a distância agora mudou, vamos anotar aqui, a nova distância é, cadê? 3D sobre raiz de 2. A nova distância é 3D sobre raiz de 2. E com as cargas e a distância, F' vai ser K, produto das cargas, pessoal, 3Q sobre 2 vezes 3Q sobre 2, a distância ao quadrado, 3D sobre raiz de 2 ao quadrado, certo? Só continha agora, paciência aí. F', não é F', é F2, né? Tá bom, foi bom você me lembrar para ficar bem bacana. É F2, é a nova situação que é F2 aqui. Então F2, pronto, agora vai dar certinho. F2 vai ser 3Q vezes 3Q, vai, 9Q ao quadrado, certo? 2 vezes 2, 4 no denominador. Então fica K, né? 9Q ao quadrado sobre 4. 9K Q ao quadrado sobre 4 é essa fração. Deixa eu caprichar mais aqui. Tá certo, tá? Só vou caprichar mais. Essa fração aqui do numerador, ela é 3 vezes 3, 9K, Q vezes Q, Q ao quadrado, e no denominador 2 vezes 2, 4, certo? E aqui embaixo, 3 ao quadrado, 9D ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado, 2. Logo, a força 2 conserva a primeira fração, 9K, Q ao quadrado sobre 4, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 9D2, certo? Esse 9 aqui, um abraço. Ainda posso simplificar aqui, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Logo, a força 2, a força da segunda situação será, vamos aqui em cima, ó, aqui ficou Kq ao quadrado, e embaixo ficou 2D2. Então, Kq ao quadrado sobre 2D2, aqui está a força 2. E o que é que ele pediu para você fazer? Eu vou subir devagarzinho para você não ficar tonto, ó. Ele pediu para você dividir a força 1 pela força 2. Então, vamos fazer isso. Vamos lá embaixo. Força 1 sobre a força 2, certo? Força 1, ajuda lá. 2K que é o quadrado D2. 2K que é o quadrado D2. 2K que é o quadrado sobre D2. Força 2. K que é o quadrado sobre 2D2. Certo? Então, força 1 sobre a força 2, conserva a primeira fração, 2K que é o quadrado sobre D2, multiplica pelo inverso da segunda, 2D2 sobre K que é o quadrado. K que é o quadrado com K que é o quadrado já era, D2 com D2 já era, e sobra 2 vezes 2. Então, F1 por F2, 2 vezes 2, 4. Eu preciso procurar o gabarito. Vamos fazer isso juntos. Vamos lá para cima. Gabarito, então, 4. Letra C. Gabarito, letra C. Resolvida aí mais uma questão. Respira. Vai dar tudo certo, estamos juntos, você está fazendo um bom estudo, vai aprender bem. Quando chegar às provas, você vai detonar e vai alcançar seus objetivos. Vamos pensar assim, tá bom? Você está trabalhando, sei lá que hora que você está assistindo essa aula. Pois é, muito bem. Então vamos lá, bora, vamos para a próxima. 13. A uma distância d uma da outra, encontram-se duas esferas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis com cargas de -Q e 9Q. Então, vou chamar essas cargas de 1, -Q, e 2 mais 9Q. Elas são postas em contato e, em seguida, colocadas a uma distância 2D. Qual a razão entre os módulos das forças que atuam nas esferas após o contato e antes do contato? Tá, então, após o contato eu vou chamar a força de 2 e antes do contato de 1, pode ser? Após o contato vai ser a situação que eu vou chamar de 2 e antes do contato 1. Então eu quero a fração força 2 sobre força 1.
Tá ok? Muito bem. Vamos começar calculando a força 1. Lei de Coulomb. K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre D ao quadrado, força elétrica entre duas cargas pontiformes, certo? Então a força 1 ficou K vezes o módulo de Q1. Módulo fica Q, o módulo de Q2, 9Q, e a distância ele chamou de D, certo? Olha aqui, ó, a distância D, as cargas, então tá tudo certinho, fica D ao quadrado, portanto a força 1 ficou 9K, Q vezes Q, que é ao quadrado, sobre D2. Pronto, já encontrou a força 1. Agora, antes de encontrar a força 2, você tem que fazer o contato das esferas. Só que a carga 1 depois do contato fica igual à carga 2 depois do contato, e a soma algébrica, o sinal está na jogada, sobre 2. Lembra das esferas idênticas? Então, menos Q mais 9Q sobre 2. A carga 1 depois do contato fica igual à carga 2 depois do contato, e é menos Q mais 9Q, 8Q sobre 2, 4Q, certo? E a distância, peraí, calma, e a distância é 2D, tá? Cuidado para não errar no final. Então, essa força 2 vai ser K, as cargas, 4Q vezes 4Q, e a distância, olha o parênteses, não erra, 2D. Então, a nova força vai ser 4 vezes 4, 16K, Q vezes Q, que é ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado, D2, certo? Posso dividir 16 por 4, dá 4. Então, a força 2 ficou 4K, Q ao quadrado, sobre D2. Pronto, agora vamos fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Vamos devagarzinho lá para cima. F2 sobre F1. F2 sobre F1. F2 sobre F1. F2 está aqui. 4K, Q ao quadrado, D2. Sobre F1. 9K, Q ao quadrado, D2. 9K, Q ao quadrado, sobre D2. Vai, conserva a primeira fração, F1 sobre F2. Desculpe, F2 sobre F1. Conserva a primeira fração, 4K, Q ao quadrado, sobre D2. Multiplica pelo inverso da segunda, D2 sobre 9K, Q ao quadrado. Bom, D2 com D2, K ao quadrado com K ao quadrado, e F2 por F1, em cima, 4, embaixo, 9, 4 nonos. Tá aí, F1 por F2, 4 nonos. Vamos marcar o gabarito? Vamos lá em cima devagarzinho. 4 nonos, F2 por F1, né? F2, opa, peraí, WS. Assim, sem dó dos meninos, aqui, ó, F2 por F1, 4 nonos. F2 por F1, 4 nonos, gabarito, letra B de bola. Aí está. Respira, estamos juntos. Isso, vamos lá. Vai dar certo, tá terminando essa aula, vamos chegar lá, tá? Vamos para mais uma. 14. 2 prótons de uma molécula de hidrogênio discam cerca de 1 vezes 10 a menos 10 metros. Qual o módulo da força elétrica que um exerce sobre o outro em unidades de 10 a menos 9 newton? Deu a carga elétrica elementar, que é o módulo da carga do próton, né? E deu a constante eletrostática. Tá bom. Ele deu a distância, diz que são 2 prótons, então a carga 1 é igual a carga 2 e vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? A constante eletrostática está aí, então vamos lá. Força entre eles. K, módulo da carga 1, módulo da carga 2, distância entre eles ao quadrado. K, 9 vezes 10 a nona, foi dado, tá aqui, certo? Cargas, 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Distância, 1 vezes 10 a menos 10 ao quadrado. Está em metro, já está em casa, certo? Fosse, então, 9, 1,6 vezes 1,6, fosse 16 vezes 16, daria 240
Ajuda aí. Se fosse 16 vezes 16, daria 256, né? Então é 2,56. Você faz com calma. Pode fazer devagarzinho aí. 1,6 vezes 1,6, 2,56. Vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 19. Calma aí. Dá 10 a menos 9, certo? Desculpe, dá 10 a menos 10. Vocês somos expoentes, tá? 9 mais menos 19 dá menos 10. Vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 29. Só que no denominador tem 1 ao quadrado 1 e 10 a menos 10 ao quadrado 10 a menos 20, certo? Muito bem. Então a força será 9 vezes 2,56 vezes 10 a menos 20. Vai para o numerador como 10 a 20, vezes 10 a menos 29, fica 10 a menos 9, certo? Então, a força será 9 vezes 2,56. 9 vezes 2,56 dá 23,04 vezes 10 a menos 9 newton, porque você trabalhou no sistema internacional, certo? Agora, veja, vai lá em cima devagarzinho, que ele pediu em 10 a menos 9, tá? Ó, ele quer em 10 a menos 9. Isso quer dizer que aqui é a unidade que ele quer, portanto, você tem que procurar esse 23,04. Vamos lá. 23,04 tem aí algum valor? Opa, 23, aproximadamente 23, portanto, gabarito, letra D de dado. Você vai ficar craque na lei de Coulomb. Isso vai te ajudar a entender o capítulo seguinte, que é o capítulo de campo elétrico. Vai dar tudo certo. Vamos para a última questão desse bloco. Bora lá. 15. O gráfico abaixo representa a força F entre duas cargas pontuais positivas de mesmo valor, separadas pela distância R, chamou distância de R. Determine o valor das cargas em unidades de 10 a menos 9 Coulomb, deu a constante eletrostática. Certo. Detalhe, a força aqui está em 10 a menos 8 newton e a distância aqui está em metro, certo? Aqui está tranquilo, você tem que se lembrar que cada valor do eixo Y tem que ser multiplicado por 10 a menos 8, certo? Muito bem. Você sabe que a força é regida por K, módulo de Q1, módulo de Q2, só que agora ele chamou a distância de R, eu vou manter a letra, R ao quadrado. Não é raio não, é a distância que foi chamada de R, certo? Muito bem. Outro detalhe é que ele disse que as cargas eram positivas e de mesmo valor. Então, o módulo de um número positivo ele mesmo, eu posso dizer que Q1 é igual a Q2 e é só igual a Q, já que são iguais. Eu quero saber quanto vale essa carga aqui, certo? Muito bem. Agora, o que eu vou buscar do gráfico? Um valor de F e um valor de R. E qual é a posição que eu tenho certeza que é esse pontinho aqui, né? Nesse ponto, eu tenho uma distância, de 3 metros e uma força de 2,5 vezes 10 a menos 8 newton, certo? Vamos anotar isso? Do gráfico, eu tirei que se R for 3 metros, a força é, aqui ó, 2,5 vezes 10 a menos 8 newton. Pronto, agora vai lá. F é K, Q vezes Q sobre R ao quadrado. F, 2,5 vezes 10 a menos 8. K, 9 vezes 10 a nona. Q vezes Q, Q ao quadrado. E a distância 3 ao quadrado. Esse 9 aqui com esse já era. Isola Q ao quadrado, vai. Q ao quadrado vai ser 2,5 vezes 10 a menos 8 sobre 10 a nona que está multiplicando, passa dividindo, certo? Então, Q ao quadrado é 2,5 vezes 10 a nona vai ao numerador como 10 a menos 9. 10 a menos 9 vezes 10 a menos 8, você mantém a base, né? E soma, mas você soma menos 8 mais menos 9 fica menos 17, certo? Então fica 10 a menos 17. Deixa eu melhorar aqui para não te confundir. Menos 17. Só que aí, para tirar a raiz quadrada, eu vou colocar a vírgula uma casa para a direita aqui, ó. Q ao quadrado. Vamos colocar a vírgula aqui? Fica 25.
Mas se eu andei com a vírgula uma casa para a direita, eu tenho que subtrair 1 daqui. Fica 10 a menos 18. E agora? Agora eu tiro a raiz quadrada dos dois membros de novo. Eu nem vou me preocupar com mais ou menos, porque ele já disse que a carga era positiva. Então, raiz quadrada de Q ao quadrado é Q, de 25 é 5, e de 10 a menos 18 é 10 a menos 9 coulomb, certo? Agora vem aqui. Dá uma olhada, devagarzinho, devagarzinho, ele quer em 10 a menos 9. Então, volta, para você não ficar tonto, bem devagar. Isso aqui é a unidade, eu tenho que procurar quem, então, no gabarito? 5. Vamos lá? Vou marcar esse gabarito, fechar mais um bloco. 5, letra E. Aí está resolvida mais uma questão. Deu para entender bem? Fico feliz. Desejo a você um excelente estudo. Estamos fechando mais essa aula. Deixo também um forte abraço. Até a próxima aula.